Bom dia a todos. Hoje nós temos o nosso segundo encontro de análise de discurso e nós vamos continuar a partir do ponto que nós paramos na nossa primeira aula. Nós começamos falando um pouco a respeito das principais características da análise do discurso. Isso de acordo com a Eni Orlandi, no livro ou no texto Analisando o Discurso. Então, foi um texto que nós começamos a discutir no nosso encontro há 15, 16 dias atrás, e hoje eu vou partir de onde eu parei. A concluir esse texto, nós vamos para o texto 2, que também está lá no SIGA, que vai falar sobre a filosofia da linguagem, sobre a relação entre signo ideológico, signo linguístico e sobre a palavra enquanto signo ideológico por excelência. Então, nós havíamos discutido a respeito de algumas características que são próprias dessa área de pesquisa. Por exemplo, nós vimos que nós devemos levar em consideração o contexto histórico em que o discurso foi ou é produzido, devemos levar em consideração quem produziu esse discurso, de que posição social, quais os objetivos que orientam ou que orientaram a produção desse discurso. Então, vários elementos devem, de certa forma, ser mobilizados para que a gente possa compreender um discurso levando em consideração toda a sua amplitude, fazendo referência a todo o contexto mais amplo em que ele foi produzido. Então, de forma bastante sucinta, nós discutimos isso na nossa primeira aula. Então, dando continuidade ainda ao primeiro texto da Eni Orlandi, aliás, acho que não é da Eni Orlandi, é da Helena Nagamine Brandão, confundi. Então, Brandão vai continuar propondo uma discussão a respeito de algumas características básicas dessa área de estudo. Isso com base, principalmente, é claro, em várias fontes que fundamentam essa área de pesquisa, mas a partir desse momento, o embasamento da autora vai se dar em Bakhtin. Como nós vimos, ele é um filósofo da linguagem, e ele vai tecer uma série de estudos que irão contribuir para que a gente possa compreender da melhor forma questões como palavra, discurso, ideologia, signo linguístico, signo ideológico. Então, a partir desse ponto, que é o tópico 6 do texto 1, as esferas de atividade do homem e os gêneros do discurso, nós vamos passar a ver agora algumas características próprias do discurso, relacionadas à questão do gênero textual. Nós sabemos que quando nós vamos nos expressar em diferentes situações comunicativas, nós não partimos esse nosso ato linguístico do nada. Além de recorrer às informações que nós temos armazenadas em nossa memória a respeito do tema que vai ser discutido, nós também recorremos a uma série de conhecimentos que a gente tem sobre a língua. Prova disso é que tem pessoas que jamais frequentaram uma escola formal, né? E que, independente disso, sabem se expressar oralmente muito bem. Alguns mais, outros menos, mas o fato de não saber escrever ou de não ter sido educado não é um fator que impossibilita as pessoas de interagirem em sociedade, de trocar informações, de compreenderem e de se fazerem compreendidos. Mas, no tocante à formulação dos discursos, alguns conhecimentos são essenciais, como, por exemplo, o conhecimento superficial sobre a estrutura de uma língua. Então, no caso da nossa língua, a língua portuguesa, nós, quando vamos produzir o discurso, por mais que nós não saibamos, por exemplo, o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um verbo, colocação verbal ou crase, isso não importa, né? Esses conhecimentos, eles acabam que sendo acessórios nesse processo, uma vez que, independente de sabermos ou não dessas classificações que a gramática normativa nos apresenta, nós conseguimos construir enunciados que são perfeitamente compreendidos e que conseguem, de certa forma, atingir os seus objetivos. É claro que a gente não pode comparar, por exemplo, a habilidade que uma pessoa letrada tem em relação a uma pessoa que não é letrada. Certamente, essa pessoa que tem um maior nível educacional e um maior nível de conhecimento sobre a língua
vai conseguir fazer uso de habilidades que essa pessoa que não foi alfabetizada não tem. Mas não é um fator que impossibilita, né? Então, para isso, além do conhecimento lexical, sintático, morfológico, fonético, fonológico, semântico da língua, nós precisamos também mobilizar outros tipos de conhecimentos. Por exemplo, o conhecimento relacionado à estrutura dos gêneros textuais, ou à estrutura dos textos, né? Na educação básica, a gente estuda os gêneros textuais, né? Então, a gente vê, olha, é gênero textual, narração, descrição e dissertação. É isso que a gente estuda na educação básica. O que o Bakhtin vai colocar, além de vários outros pesquisadores, é que existe uma diferença entre gêneros do discurso, né, e gêneros de texto, né? Na verdade, ele não usa gêneros de texto, sim tipos de texto. Então, o que a gente muitas vezes é levado a pensar como gênero textual, como narração, descrição e dissertação, isso não é gênero textual, isso é um tipo de texto que está presente em vários gêneros textuais. Por exemplo, você vai ler um romance, A Moreninha, A Senhora, ou qualquer outro clássico da nossa literatura. Ao longo dessa leitura, você se depara com vários tipos de textos. Por exemplo, você se depara com trechos desse texto que apresentam a descrição do ambiente, dos personagens, de alguns fatos, né? A gente encontra também a narração dos acontecimentos, que vai ser o tipo textual mais utilizado nesse tipo de gênero textual. E a gente encontra passagens em que, muitas vezes, o narrador coloca sua opinião sobre determinados assuntos ou acontecimentos do texto, ou a opinião mesmo de algum dos personagens. Então, dentro desse tipo de texto, no caso, conto, ou mesmo um romance, nós temos como tipo textual predominante o texto narrativo, além de passagens descritivas. Então, todo gênero textual, não necessariamente ele precisa ser formado por apenas um tipo de texto. Pode acontecer de eu recorrer à narração, descrição, dissertação, ao texto injuntivo, mas um desses tipos vai prevalecer. No romance ou no conto, o tipo de texto que predomina é o tipo narrativo. Então, a gente deve ter em mente que a ideia de gêneros do discurso é muito mais ampla do que a gente possa supor. É tanto que não existe ao certo um número exato dos gêneros de discurso que existem. Porque tem aqueles gêneros que nós utilizamos com mais frequência no nosso dia a dia, é claro que dependendo da nossa atividade, da nossa esfera de atuação. E, por outro lado, tem uma série de gêneros textuais que a gente não utiliza com tanta frequência assim, dependendo, é claro, da sua realidade social. Então, por exemplo, fazem parte do nosso dia a dia textos como carta, convite, receita, romance, conto, lista telefônica, se bem que nem tanto hoje, né? Verbete, anúncio, reportagem, notícia. Mas existem outros tipos de gêneros textuais, como, por exemplo, o memorando, que é um gênero textual já bem mais restrito, que é usado geralmente dentro de ambientes de trabalho como uma forma de comunicação mais formal. Então, dependendo da nossa esfera de atuação, os gêneros eles podem ser explorados ou ter uma dimensão maior ou menor. Então, segundo a Brandão, discurso tudo aquilo que o homem fala ou que o homem escreve, e que produz isso em termos de linguagem. De acordo com o autor, os discursos são produzidos de acordo com diferentes esferas da atividade do homem. Quem não já ouviu falar, por exemplo, de discurso religioso, de discurso político, nós temos aí como exemplo citado pela autora o discurso escolar. Que tipos de gêneros textuais são utilizados dentro do contexto do discurso escolar? Nós podemos citar o caso das provas, o caso dos fóruns, o caso das atividades, o caso dos convites ou daqueles recadinhos que são bastante comuns na escola da educação básica. Então,
são gêneros textuais diferentes de outras esferas de atuação. Por exemplo, dentro da atuação política, os gêneros utilizados já vão ser outros, talvez memorandos, aí tem debate, tem palestras, tem o discurso como forma de expressão de determinadas propostas políticas. Então, cada esfera da atividade, da atuação, tem seus próprios gêneros. Isso não quer dizer que um gênero não possa ser utilizado em diferentes esferas. Se a gente for para a questão do discurso religioso, por exemplo, nós vamos ter como gêneros o sermão, que mais? As rezas, né? Temos também a ladainha, e que mais? Nós temos a confissão. Então, são gêneros, todos esses que eu citei são exemplos de gêneros textuais, alguns mais específicos para determinada área, outros menos específicos. Então, cada esfera da atividade social, os falantes vão utilizar a língua de acordo com os gêneros mais específicos e que, de certa forma, irão contribuir para que a gente consiga atingir os nossos objetivos dentro daquele contexto de interação e de comunicação. É isso que faz com que cada esfera tenha seus próprios gêneros ou gêneros que são mais específicos a uma área e a outra não. Outra informação importante sobre a questão do conhecimento da língua e também do conhecimento do gênero é que ele nos possibilita saber como agir em diferentes circunstâncias do dia a dia. Qual que é o gênero textual mais adequado a determinada situação? Se você vai, por exemplo, participar de um seminário ou de um evento científico, você precisa saber, por exemplo, como apresentar um trabalho, qual tipo de conduta que é condizente, a variedade linguística que é mais adequada, a qualidade do material e os elementos que devem estar presentes dentro desse material. E há uma série de conhecimentos que, como a língua também, não necessariamente precisam estar relacionados à esfera escolar. Quem não foi letrado ou quem não foi alfabetizado, é claro que vai saber se comportar por meio das experiências práticas, né? Vai saber como se comportar em diferentes situações do dia a dia, né? Então, os gêneros do discurso, eles acabam que facilitando bastante a nossa vida. Por que é que eles facilitam bastante a nossa vida? Imaginem só se cada vez que nós fôssemos interagir com alguém, se a gente tivesse que partir do zero, partir do nada. Ou seja, criar um discurso que é totalmente novo. Então, isso tornaria o ato comunicativo bastante complicado, né? Porque exigiria um maior esforço de cada um de nós. Graças à existência desses gêneros textuais, essas situações elas acabam que se simplificando. Por exemplo, se eu vou tentar marcar uma consulta no médico, e eu já passei por situações parecidas àquela que eu estou vivenciando, então eu vou saber como me comportar dentro daquela situação. Qual o procedimento que eu devo fazer, quais os documentos, como acontece aquele ato. Qual a conduta que, digamos que é adequada, como eu devo mobilizar o meu discurso para atingir esse objetivo. Se, por outro lado, vamos dizer que a gente vai para uma entrevista de emprego, você nunca participou, é a primeira vez que você está participando de uma entrevista de emprego. Mas é claro que você não vai para essa entrevista do nada, né? É a mesma coisa se você ir para uma entrevista no mestrado, no doutorado. Geralmente as pessoas só participam desse processo uma única vez, porque a gente espera que ao chegar na entrevista a pessoa seja aprovada na seleção. Mas você nunca participou daquele processo. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer buscas nas redes sociais, nos meios virtuais, de qual seria o comportamento ideal, que tipo de postura você deve ter nessa circunstância. Mas você, digamos que não se contenta com essas informações, então você vai buscar ajuda de colegas que passaram pelo mesmo processo, que vão lhe dar dicas mais ou menos de como agir em caso de você ser questionado sobre determinados assuntos. Então, praticamente, todas as atividades da nossa vida são regidas por esse tipo de comportamento. A gente não parte do nada. Nós partimos dos conhecimentos que nós já temos sobre aquele gênero textual, sobre circunstâncias próximas, parecidas, ou buscamos
em outros suportes, em outros meios de comunicação, ajuda para expandir os nossos conhecimentos a respeito daquele tema que está sendo pesquisado. Então, quando alguém diz assim, por exemplo, alô, bom dia, quem fala, por favor? A gente já sabe que se trata de um telefonema, né? Se por outro lado a gente escuta alguém, boa noite, esse é o professor fulano de tal, ele é doutor e não sei o que, mestre, não sei o que, a gente já sabe que se trata de uma palestra, de uma mesa redonda ou de gênero da esfera acadêmica. Então, quem aqui, por exemplo, que quando escuta a expressão era uma vez, acaba que associando a questão dos contos de fadas e viveram felizes para sempre. Então, são expressões que, de certa forma, a gente acaba aqui internalizando e que, sempre que nós somos colocados em contatos com esse tipo de informação, de certa forma, elas revivem em nossa mente e nos possibilitam compreender melhor e saber como agir nessas circunstâncias. Mesma coisa acontece numa conversa, numa entrevista, por exemplo, de uma autoridade ou num noticiário, né? Então, os gêneros do discurso, ele tem suas marcas mais ou menos fixas. E aqui a gente entra num ponto muito importante para ser discutido. O que a gente observa é que, na grande maioria das vezes, que a gente não pode generalizar também, mas existe uma preocupação muito grande na educação básica, por parte de muitos professores, de fazerem com que os seus alunos memorizem certas informações a respeito de determinados gêneros textuais. Por exemplo, nas séries iniciais, a gente tem como um dos primeiros gêneros que a criança escreve a questão da carta. Na carta, nós temos a saudação, nós temos o local, o dia, temos o corpo do texto, temos a despedida. Então, acontece muitas vezes de quando o aluno vai produzir essa carta pela primeira vez, ele esquecer, por exemplo, de colocar o local e o dia, ou esquece de cumprimentar. E aí a gente deve se questionar, será que a falta dessas informações, elas vão prejudicar as informações repassadas ou transmitidas no texto? Até que ponto a falta dessas informações pode comprometer a inteligibilidade dessas informações? Então, nem sempre não cumprir por completo todas essas características, esses elementos, não irá fazer com que o texto ele seja comprometido. Porque, de certa forma, nós temos internalizados em nossa mente essas características. Então, por mais que não esteja claro, por exemplo, que alguém esqueceu de cumprimentar no início da carta, será que a falta desse cumprimento vai comprometer essas informações? Alguém pode pensar, olha, mas fulano de tal é tão grosseiro, já vai direto ao fato. Ou fulano é mal educado, ele nem cumprimenta a gente, ele cumprimenta. Mas até que ponto a ausência desse cumprimento, ele compromete a qualidade dessas informações? Será que essa carta não consegue atingir os seus objetivos, mesmo na ausência desse elemento? Então, esse tipo de questionamento que a gente deve fazer com relação à estrutura dos gêneros textuais. O que o Bakhtin vai dizer é que os gêneros textuais, eles têm uma estrutura que se repete. É o que ele diz, ou fala de recorrência, aquilo que se repete com frequência. Mas essa recorrência faz com que, apesar de haver uma estrutura pré-construída sobre cada gênero textual, que o fato de uma informação não estar presente, dependendo, é claro, da informação, pode ser que ele não comprometa os objetivos que foram inicialmente traçados ao produzir aquele gênero textual. Então, a gente deve partir do princípio de que, mais do que nos preocuparmos com a estrutura do texto, nós temos que nos preocupar com a qualidade das informações e também levar em consideração se, de fato, esse texto consegue atingir os objetivos que foram inicialmente propostos. Mesmo que falte algum dos elementos que por alguém foram considerados como essenciais, se o texto conseguir atingir o seu objetivo, então tudo bem, isso é o mais importante, isso é o que interessa a gente. Então nós temos aqui um exemplo de, a gente poderia dizer, observando superficialmente, né, que se
se trata de uma charge, né? Olha, isso é uma charge. O que é uma charge? A charge é um gênero textual que explora imagens e textos, mas o texto, é claro que não é obrigatório, e tem como objetivo fazer uma crítica social a respeito de um tema do dia a dia. Então tá aí a charge. Alguém diz, daí o presidente diz, não farei barganha para evitar a CPI da corrupção. Aí os demais interlocutores começam a sorrir. Aí um desses interlocutores que sorriram desse enunciado diz o seguinte, agora é minha vez. Aí ele começa. Um português entra na padaria e fala para a mulher, enquanto os outros ficam, de certa forma, ansiosos, curiosos com relação ao que vai ser dito em seguida. Então, a gente pode dizer que isso é uma charge, levando em consideração essas informações que foram colocadas? Se a gente levar em consideração a funcionalidade, o uso prático dele, a gente vai dizer, não, isso não é uma charge, isso é uma piada. Como é que eu sei que isso é uma piada? Se a gente levar em consideração que na piada alguém toma a voz e conta algo que leva ao riso por parte da plateia, e que há também uma troca de turnos, como acontece no segundo quadrinho, quando alguém diz assim, olha, agora é minha vez, sou eu que vou contar. A gente vai ver que isso é uma piada, que é, de certa forma, concretizado pela fala do segundo representante aí. Ele diz assim, um português entra na padaria e fala para a mulher. Nós sabemos que dentro do gênero piada, é muito comum as pessoas citarem principalmente a questão do português, do gaúcho, ou usarem a figura da mulher para brincar sobre determinados assuntos. Então, quando fala do português, acaba que concretizar essa primeira ideia que nos veio à nossa mente, que de fato se trata de uma piada. Então, esse é um exemplo clássico que vai mostrar para a gente que, de fato, o gênero textual não é estrutura. O que aqui é a estrutura de uma charge, mas que o gênero textual é funcionalidade. O que aconteceu dentro desse exemplo que eu utilizei, mostrei para vocês, foi um caso de intergenericidade. O que é isso? Eu fiz uso da superfície da estrutura de um gênero textual, mas utilizei ele com outra função, com outro gênero textual. Então, há um diálogo entre diferentes textos, entre a charge, que diz respeito à estrutura, e entre a piada. Então, nós devemos ficar atentos e jamais julgar um texto levando em consideração a sua estrutura. Então, é o que o Bakhtin diz, que, olha, os textos, os gêneros, eles apresentam características que são típicas, que são estáveis, ou seja, que não se alteram com tanta frequência assim. E, além disso, além dessas características que se repetem com bastante frequência, né, nós temos também três aspectos que devem ser levados em consideração na hora de definir o gênero textual. Primeiro, é com relação ao conteúdo, né? Qual o tema que aborda esse texto que está sendo analisado, esse discurso? Esse exemplo que a gente viu agora, o que levou a gente a dizer que era uma piada e não uma charge foi o tema, né? O teor das informações. Então, na hora de definir o gênero textual, a gente precisa analisar o conteúdo, precisa levar em consideração a estrutura composicional, né? Já que cada gênero textual tem a sua própria, digamos que estrutura, forma de composição, como é o caso da charge, que tem essa estrutura que nós vimos aqui anterior. A estrutura dela é basicamente essa, formada por uma imagem ou duas, né? E por textos que não são obrigatórios. E além de analisar o conteúdo, a estrutura, a gente precisa também analisar os recursos linguísticos, ou o estilo que é utilizado. É muito comum dentro das piadas, né, o estilo utilizado ser uma linguagem informal, mais direta, cheia de expressões próprias da oralidade. Porque o gênero piada é um gênero, eu diria não essencialmente, mas que se materializa com mais frequência dentro da oralidade, já que essa oralidade, essa verbalização, acaba que fazendo com que a interação seja mais rápida e a resposta por parte do público seja uma resposta mais imediata. Apesar da gente encontrar também piadas escritas. Então, na hora de identificar qual o gênero textual, nós precisamos analisar esses três aspectos.
o conteúdo que ele aborda, né, o tema, a estrutura de composição e o estilo que é utilizado. Então, com base nessas informações, o Bakhtin ele divide os gêneros textuais em dois tipos, que são os gêneros primários e os gêneros secundários, que é uma classificação que a gente encontra lá, se não me engano, na Estética da Criação Verbal, que é um livro do Bakhtin bastante conhecido. O que são esses gêneros primários? Os gêneros primários, como o próprio nome sugere, são textos que fazem parte das nossas atividades mais essenciais. São gêneros mais simples, como o bilhete, a carta, a linguagem falada, né? São gêneros mais comuns que a gente utiliza no dia a dia. Por outro lado, nós temos os gêneros secundários, que são gêneros mais complexos e que eles foram criados, elaborados a partir dos gêneros textuais primários. Por exemplo, hoje em dia, um gênero textual bastante utilizado, tendo como suporte o computador, é a questão do e-mail, né? Se nós fizermos um comparativo entre a carta e o e-mail, nós vamos ver que tem muitas coisas em comum. Por exemplo, a saudação, tem o destinatário, tem o conteúdo do texto, que é informacional, tem a despedida. Mas não só o suporte é diferente. Na carta escrita, por exemplo, o suporte é o papel. No e-mail, que é uma carta digital, evoluída, é claro, nós temos como suporte a tela do computador ou do celular. Além disso, outros aspectos também devem ser levados em consideração. Por exemplo, a carta ela demora dias e dias para chegar ao seu destinatário, né? Que precisa ser levado ao correio, que vai ser redirecionado para o local do destinatário, até que o carteiro entregue essa carta ao seu destinatário final. O e-mail não, ele é imediato. Se você tiver uma internet de qualidade, ou mesmo se for de uma qualidade razoável, você consegue enviar um e-mail e ele de maneira imediata já chega no seu destinatário. Então, são suportes diferentes, o tempo que eles levam para chegar ao seu destinatário são tempos diferentes, mas o suporte, a estrutura é muito parecida. Se a gente comparar até mesmo a tela do computador, a tela do e-mail com a estrutura da carta, a gente vai ver que tem muita coisa em comum. Então, o e-mail é uma espécie de carta evoluída, que exige mais habilidades por parte das pessoas que recorrem a esse tipo de recurso, porque ele não precisa só saber escrever, como acontece na carta. Pega a carta, pega o papel, escreve a informação e pronto. Preencheu o envelope, que é uma informação básica. Com relação ao e-mail, que é um gênero secundário, outras informações são necessárias. Ao invés do endereço físico da casa, a qual essa informação é direcionada, a gente precisa saber o e-mail. A gente precisa também saber ou ter uma conta digital, precisa saber preencher os tópicos como assunto, que não é algo obrigatório, mas a gente precisa do endereço do e-mail do destinatário. Então, a gente precisa abrir um navegador na internet para ter acesso a esse e-mail. Então, são habilidades mais complexas que se desenvolveram a partir desse primeiro gênero primário, que é a carta. A gente pode fazer também, basicamente, essa mesma comparação entre o bilhete e a conversa no WhatsApp. Né? O bilhete, a gente, até um certo tempo atrás, utilizava ele com bastante frequência. Na escola, por exemplo, entre os colegas, durante a aula, para que ninguém ouvisse ou que o professor não visse você conversando, você escrevia um bilhetinho, jogava para o colega. Né? Pessoas onde não havia acesso, meio de transporte direto, ou não existia telefone, por exemplo, celular, era bastante comum as pessoas escreverem bilhete e mandarem por intermediários até o seu destino final. Quantas vezes a minha avó não fez isso? Então, hoje em dia, nós temos um tipo de bilhete, só que mais moderno, né? E que faz uso de um outro suporte. No caso, nós temos o suporte do celular ou mesmo do computador, que a gente utiliza aplicativos como WhatsApp, Telegram, Messenger e outros, né? Que a principal característica desses novos gêneros diz respeito à rapidez das informações. Que, de certa forma, essa rapidez das informações vem acompanhar a rapidez das nossas relações sociais que regem a sociedade moderna, que é uma sociedade baseada no imediatismo, na rapidez. Da mesma forma que a gente tem acesso a infinidade de informações, essas informações elas caem no esquecimento com bastante facilidade.
Então, a informação que é atual hoje, amanhã já não é mais, porque o noticiário já vai estar trazendo informações que são bastante novas, diferentes, e aquela informação que você encontrou ontem, ela já não é uma informação tão atual assim. Então, essa rapidez das informações também faz com que elas caiam com a mesma rapidez no nosso esquecimento e sejam facilmente suplantadas por outras informações mais, digamos que frescas, mais novas, mais atuais. Então, essa é uma característica dos gêneros secundários, um maior grau de complexidade, né? E há muitos pontos em comum entre o bilhete e o WhatsApp. O bilhete, a gente não tinha esse hábito de abreviar termos, expressões, palavras, mas, de certa forma, era uma linguagem bem formal, bem coloquial, bem direta, assim como acontece também no WhatsApp, por exemplo, né? Uma linguagem bem simples e bem direta. Então, o gênero, ele não pode ser visto jamais como uma forma fixa, cristalizada de uma vez por todas, ou seja, inalterável, né? E que mais parece como uma camisa de força, que prenda a gente. A concepção de língua que a gente deve ter, contrariando essa concepção de língua enquanto estrutura fixa, que de certa forma é ensinada na escola por meio da gramática tradicional, a concepção que a gente deve ter de língua é uma concepção mais maleável e principalmente voltada para a questão social. A língua é forma de interação, busca conhecimento, busca troca de informações. Então, por mais que exista aquela língua padrão, que é utilizada por todos os falantes da língua como modelo, a gente tem que levar em consideração, principalmente, que a língua ela foi criada com o objetivo de comunicar, de interagir, não só de transmitir informações. Então, estar preso a essas normas e essas regras em determinadas circunstâncias de comunicação é totalmente desnecessário. É claro que a gente deve recorrer a essa variedade padrão da língua, mas as situações que exigem essa formalidade, como, por exemplo, quando você está escrevendo uma redação no Enem, ou quando você está escrevendo um texto, por exemplo, a petição, memorando eletrônico. Mas há situações do dia a dia, como a interação face a face, a conversa no WhatsApp e nas redes sociais, que não exigem esse grau de complexidade. Então, da mesma forma que a língua não deve ser vista como uma camisa de força que nos amordaça, nos prende, os gêneros textuais também devem ficar bastante longe dessa concepção. É claro que tudo vai depender da circunstância comunicativa e do gênero textual. Porque há gêneros textuais que, por si só, eles são mais complexos e que exigem a utilização dessa linguagem padrão, formal. Mas, por outro lado, nós temos uma infinidade de gêneros textuais que não exigem essa formalidade, né? Então, nós temos que fazer essa associação entre a estrutura e o que a gente procura, de fato, alcançar por meio da utilização desses gêneros textuais. Então, no gênero textual, o que a gente vai observar que, assim como na língua, vai existir dois movimentos, que é o movimento de repetição e o movimento de mudança. Basicamente, esse princípio ele se aplica a todo tipo de texto e a todo tipo de discurso. O que acontece? Sempre quando a gente vai interagir, comunicar, conversar com o outro, a gente deve partir de informações prévias. Você vai ler um texto, por exemplo, a respeito, não sei, a respeito da vacina, da criação das vacinas, né? E aí, esse texto ele vai ter como base uma série de informações que já foram tecidas, construídas há um certo tempo atrás por outras pessoas que já abordaram aquela temática. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a essas informações que já foram ditas por outras pessoas em outras circunstâncias, nós também temos acesso, ou devemos incluir dentro do nosso texto, desses novos textos, informações adicionais, informações novas. Porque a gente não fica só repetindo a mesma coisa. Porque se assim fosse, a gente não precisaria escrever de novo. Bastaria você ter acesso àquilo que foi escrito em outra época por uma outra pessoa. Mas todo texto ele traz um misto de informações dadas e um misto de informações novas. O que acontece quando não há essa dosagem dessas informações é que você pode, por exemplo, quando pegar um livro que só tem informações conhecidas, superficiais, ou que você já tem um conhecimento sobre eles, apenas colocar ele de lado. Tipo, se esse texto não me traz nada de novo, por que eu devo lê-lo? Né? Por outro lado, se você pega um texto
um discurso que só tem informações novas, o que acontece é que você vai sobrecarregar a sua mente. Então, lá pela 10ª página, 12ª, você não aguenta mais, porque você já viu uma infinidade de informações novas, sua cabeça já está dando nó, suas ideias, e você não consegue mais absorver mais nada. Isso acontece muito, por exemplo, em véspera de prova, quando o aluno passa 1 mês, 2 meses, sem ler texto nenhum, né? Aí chega o dia da prova, aí ele vai estudar tudo de uma vez. E ele, além de não ter feito as leituras prévias, ele, por exemplo, não participou dos debates, das discussões, não assistiu às aulas. Então, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir dar conta de absorver todas aquelas informações, porque é muita informação nova de uma vez só. Então, o ideal de todos os textos é fazer, digamos que esse misto entre informações conhecidas, informações que já foram dadas, ou seja, a repetição, e, ao mesmo tempo, a gente deve também ter a mudança, que são as informações novas, aquelas informações que, de certa forma, trazem algo de novo, de original, né? O que a expressão que a gente utiliza dentro da linguística de texto é tema e rema. Tema é o assunto conhecido, aquele que já é do conhecimento de todos, e remas são as informações novas. Então, todo texto, dependente da área de estudo, deve fazer uma dosagem a respeito do grau de informações que são colocadas, postas na hora de produzir os seus discursos. Então, os gêneros textuais também não vão fugir a essa regra. Eles vão ser esse misto de informações antigas e de informações novas. E existem gêneros que têm uma estrutura mais, digamos que presa, mais rígida, e há gêneros textuais que já são mais abertos a novas estruturas. Por exemplo, o gênero, a esfera da atividade educacional. Até um ano atrás, a gente poderia dizer, não no caso dos cursos EAD, mas no caso das aulas presenciais, da escola presencial, a gente poderia dizer que esses gêneros digitais eles eram muito pouco utilizados. Quem é que utilizava aula online? Quem é que utilizava fórum? Era raro. Quem é que fazia uso, por exemplo, de formulários eletrônicos? Então, são gêneros que acabaram ganhando maior visibilidade, que já existiam. Por exemplo, dentro da plataforma de vocês, era um gênero também já muito utilizado. Aliás, utilizado, fazia parte do dia a dia de vocês, mas que ganhou dentro da educação formal, nesse período da pandemia, uma abrangência e uma significação muito grande. Porque é por meio desses gêneros textuais que a educação continua andando, né? Por meio de improvisos, na grande maioria dos casos, e conseguiu, de certa forma, superar essa impossibilidade do contato mais imediato com os alunos. Então, há gêneros que têm essa estrutura de formas mais fixas, mas há, por outro lado, gêneros que têm essa estrutura mais maleável, mais passível de sofrer mudanças. Por exemplo, se a gente pegar um site, o gênero textual reportagem, a gente vai ver que comparando, por exemplo, a página principal de um site com outro site jornalístico, a gente vai ver que há muitas coisas em comum, como a presença de imagens, a presença de textos curtos, que sintetizam o teor da informação, a presença de links que lhe direcionam para uma outra página, né? Então, é uma forma diferente de estrutura, que varia de site para site, mas eles também têm muitas coisas em comum. As informações podem ser as mesmas, ou sofrer variações muito poucas, mas a forma como cada um desses veículos de comunicação constrói a sua imagem e as informações do dia pode ser bastante diferente, mas pode ser também bastante próximo, né? Então, um texto de um determinado gênero também ele pode dialogar com outros gêneros textuais incorporados. Não é porque a gente está falando sobre o texto jornalístico, por exemplo, que a gente não vai encontrar a presença de outros gêneros. E esse diálogo entre diferentes textos textuais, ele é mais visivelmente percebido dentro dos gêneros digitais. Se você pegar um livro impresso, no livro impresso a gente encontra, é claro, que determinados gêneros, que uma vez você está lendo um livro, por exemplo, um livro da Orlandi, da Brandão, sobre análise do discurso. Então, tem lá a discussão sobre determinados pontos, sobre determinados assuntos,
E ao lado daquela discussão pode vir uma nota de rodapé, que é um tipo de gênero textual, pode vir um verbete do lado com expressões típicas da área da análise do discurso, pode vir alguma sugestão de link para você acessar ou outras sugestões de leitura. Então, dentro daquela página do livro, nós também temos a presença de vários gêneros textuais. Mas essa presença, ela se torna mais visível no caso dos gêneros digitais. Quando você abre um site, de imediato já começa a aparecer aquela infinidade de anúncios, né? De diferentes empresas oferecendo produtos para você comprar. Então, a gente encontra também a possibilidade de participar de uma sala de bate-papo ou de tecer comentários sobre a notícia. Então, hoje, essa questão de abordar trabalhar com um único gênero textual acaba que sendo algo muito mais raro, difícil de encontrar do que aliás, é muito mais raro você encontrar um único gênero textual do que diferentes gêneros textuais dialogando entre si. Nós temos aqui, para ficar mais claro para vocês, essa questão do diálogo entre diferentes gêneros textuais, que é o que a gente chama lá na linguística de texto de intertextualidade, né? No caso, esse diálogo entre gêneros é intertextualidade intergenérica, ou seja, diálogo entre gêneros. Nós temos aqui um tipo de poema bastante conhecido, né, que é de Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Como o próprio título sugere, essa canção do exílio é uma canção que foi criada por alguém que estava longe da sua terra natal. Então ele faz comparativo, olha, a terra onde eu estou agora, por exemplo, tem certas características que não eram, aliás, eu encontro nessa terra onde eu morava certas características que eu não encontro eu cá. Por exemplo, lá onde eu morava tinha sabiá, tinha palmeiras, lá o céu tinha mais estrelas, tinha mais flores, os bosques tinham mais vida. Então é como se a terra-mãe tivesse uma série de características, não necessariamente físicas, mas principalmente sentimentais, muito mais produtivas do que as características que ele encontra na terra onde ele está atualmente. Então, digamos que Gonçalves Dias estava em Portugal. Então, lá em Portugal, ele não encontra as mesmas características, a mesma diversidade, a mesma alegria em viver que ele encontrava no Brasil. Então, basicamente, esse exemplo, essa comparação. E aí nós temos nesse outro segundo texto um diálogo, né, entre esse primeiro texto que foi utilizado como modelo para a produção de novos textos, de Osmond de Andrade, que tem como título Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, se a gente for comparar esses dois textos, nós vamos ver que eles estão dialogando entre si. É o que a gente chama de intertextualidade. Mas o texto primeiro que serviu para influência, para a construção de outro texto, foi a Canção do Exílio, que é o texto primordial, o texto matriz. E temos o diálogo até mesmo dentro de outros textos mais sucintos. A Canção do Exílio Facilitada, de José Paulo Paes. Como o próprio nome diz, facilitada por quê? Porque foi reduzida as informações. Mas quem conhece a obra primeira, a obra original, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, vai perceber muito facilmente o diálogo entre elas. Por exemplo, lá, sabiá, papá, maná, sinhá.
acabar. Então, nós temos aqui um diálogo entre os dois, em que a primeira parte faz referência à terra-mãe, né? No caso, o Brasil, e o K faz referência a Portugal, uma outra região em que ele não vê nada de interessante, de produtivo, que traga a ele a felicidade. Então, a canção do exílio que foi resumida, facilitada, por meio de expressões bem poucas e que sintetizam essas informações que foram encontradas na obra original. Mas é claro que se eu não conhecer a obra original, de nada vai adiantar, porque eu vou ler e não vou saber nem do que se trata, né? Então, para que a gente perceba esse diálogo entre os textos, é preciso que a gente os conheça. Caso contrário, vai parecer como se fosse um texto novo, um texto diferente, né? Outro exemplo também de diálogo entre diferentes textos, eu coloquei aqui, a fábula A Raposa e as Uvas. A gente precisa lembrar o que é a fábula. A fábula é um texto narrativo, né, que nós podemos encontrar certas passagens descritivas que tem como personagens animais que agem, pensam, sentem como se fossem seres humanos. E que no final da fábula sempre tem uma lição de moral, algum ensinamento, alguma conclusão que a gente precisa tirar e tomar como modelo para a nossa vida. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, que é A Raposa e as Uvas, né? Que faz referência à obra original do Esopo, que era um escravo grego, que diz o seguinte: morta de fome, uma raposa foi até o vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguiria alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora dizendo. Aqui foi sintetizada, a história original ela é bem maior. A raposa disse o seguinte: por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. A moral da história: desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Nem sempre a moral da fábula ela vem assim em destaque no final do texto. Moral, 2 pontos. Pode ser que simplesmente venha uma frase no final, levando a esse tipo de questionamento, de reflexão. Então, nós vimos aqui que a raposa queria comer as uvas, só que ela não alcançou, então, aquele ditado popular. Ela acabou que desdenhando, né? Porque, como ela não conseguiu, acabou colocando defeitos nas uvas. Então, esse é um exemplo de fábula. Nós temos esse segundo exemplo que se baseia também na história original. A Raposa e as Uvas, que é uma adaptação do Milo Fernandes. Diz o seguinte, o título é o mesmo. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, a gente vai ver a presença de muito mais adjetivos dentro desse segundo texto. Fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo à altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo e saltou. O focinho passou a 1 palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha. Não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre os dentes com raiva: ah, também não tem importância, estão muito verdes. E foi descendo com cuidado quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local onde estavam os cachos de uva, trepou na pedra, perigosamente, se arriscando, né? Pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu. Com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro e cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes. Moral: a frustração é uma forma de julgamento tão boa como qualquer outra. Então, nós temos aqui a mesma história. Só que o desfecho dessa segunda fábula é diferente do primeiro. No primeiro, a raposa desdenhou porque não conseguiu alcançar as uvas.
E no segundo, depois de muito esforço, finalmente a raposa conseguiu pegar um cacho de uva, mas realmente as uvas estavam azedas, que fez com que ela jogasse fora, cuspisse. Então, a moral da história é diferente. A frustração é uma forma de julgamento tão boa como qualquer outra. Então, se no primeiro caso, a moral era a questão do desdenho, né? Já que ela não tinha conseguido alcançar, dentro desse segundo caso, a moral é um pouco diferente, sendo que esse julgamento em relação à qualidade das uvas se deu após as suas expectativas serem frustradas, porque a raposa, de fato, esperava ou acreditava que as uvas eram muito doces ou que estavam, digamos que, adequadas para o consumo. E temos esse outro exemplo aqui. Espera aí, deixa eu fechar aqui uma tela que abriu o meu computador. Tem esse outro exemplo aqui. Quando a gente vê essa imagem, aliás, nem a imagem em si, mas partindo para a leitura do texto, a gente vai ver que se aproxima muito de um gênero textual que a gente encontra no dicionário, que é o verbete. Então, tem assim, a flora brasiliense. Fraudulência, aí tem a expressão em latim, né? Vegetale corruptus, árvore da família das maracutaias. Suas sementes chegaram ao país com as caravanas e hoje, mesmo com raízes espalhadas por todo o território nacional, seu caule espessa e sua copa frondosa estão fincados no Planalto Central, bem no coração do Brasil. Então, tem uma imagem aí para, de certa forma, ajudar a gente a construir essa significação mais geral do que se encontra no verbete. O que é o verbete? São aquelas palavras e expressões que a gente encontra no dicionário. Geralmente, depende muito de dicionário para dicionário, mas geralmente vem a palavra. Alguns dicionários vêm entre parênteses se a palavra é masculina, se é feminina. Alguns vêm a separação da palavra em sílabas. E tem também aqueles dicionários, principalmente os dicionários etimológicos, que apresentam a palavra que deu origem a esse termo, com a expressão em latim, que é como acontece nesse exemplo aqui, fraudulência, vegetale corruptus, ou seja, vegetal corrupto. Então, como é que a gente sabe que é um verbete? Que mais informações esse texto nos apresenta para a gente chegar a essa conclusão? Então, está aqui a descrição. É isso que a gente encontra no vocabulário, a descrição dos termos. Até um certo tempo atrás, os dicionários, eles apresentavam, de certa forma, um número limitado de significações para cada termo. Com o passar do tempo, até mesmo possibilitado por essa abertura na visão sobre a questão dos sentidos, nós encontramos nos dicionários digitais, que são mais utilizados do que até próprio o digital, propriamente o digital impresso, várias significações, 7, 8, 9, 12, 13 significações. Então, os dicionários mais modernos, eles estão tentando dar conta dessa diversidade de sentidos que os termos passaram, com o passar do tempo, a abranger. É claro que a gente nunca vai conseguir isso em sua completude, porque a diversidade de sentidos, embora não seja aleatória, mas de acordo com os usos linguísticos, levando em consideração principalmente a informalidade, é algo, de certa forma, difícil da gente alcançar toda essa diversidade. Então, aqui nós temos a origem da palavra, tem a descrição do que significa e fala também sobre a questão da origem, né? Diz aqui que a flora brasiliense, que nada mais são do que os corruptos, né? Está aqui a árvore de corruptos, é algo que, de certa forma, está impregnado, espalhado em todo o território nacional, mas que a gente encontra com mais facilidade fincado lá no Planalto Central, essa árvore, já que é lá que se concentram a grande maioria dos políticos do Brasil. Então, nós temos aqui o diálogo entre o gênero verbete, né, e essa questão da crítica por meio da charge. Então, para concluir esse texto, esse primeiro texto, com relação aos gêneros do discurso, dos tipos de discurso, é que a gente deve ter em mente a diferença entre eles. O que é gênero do discurso e o que é tipo de texto. Quando a gente fala de tipo de texto, nós temos narração, descrição, argumentação e exposição, isso de acordo com o Bakhtin. Mas essas nomenclaturas, elas variam um pouco. A gente encontra também narração, descrição e dissertação, e texto injuntivo, né? Que o texto injuntivo tenta convencer a pessoa a tomar determinada atitude.
então os termos podem variar. Mas o importante da gente perceber é que essa questão dos tipos textuais, eles podem estar presentes, mais de um deles, dentro de um gênero textual, como é o caso da crônica, o caso da aula, que eu já citei para vocês. E esse primeiro texto, né, para concluir, nós chegamos à conclusão de que nos discursos produzidos pelo homem está toda a sua história, aquilo que foi dito e também o que foi silenciado. Eu não sei se a gente chegou a falar sobre essa questão do silenciamento, acho que sim na aula passada, mas a Orlandi, ela diz que nós silenciamos muito mais do que nós dizemos, porque quando nós vamos nos expressar, nos dirigir em relação ao outro, ao nosso interlocutor, nós acabamos que escolhendo o que dizer e, de certa forma, excluindo todas aquelas outras possibilidades de você materializar um pensamento. Imagine uma situação em que você vai discutir com alguém ou falar um monte de desaforos para uma pessoa. Então, você começa a ensaiar o seu discurso mentalmente sobre diferentes coisas que você vai dizer para aquela pessoa. Mas, embora você faça esse ensaio mental, quando você vai para a prática, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente foge de tudo aquilo que imaginou. É igual no seminário, você planeja, você imagina, pensa sobre o que vai dizer, mas na hora você acaba falando de uma forma diferente, né? Então, o discurso, eu respondo daqui a pouco. Então, com relação ao discurso, ele tem essa capacidade de silenciar várias outras possibilidades. Deixa eu ver aqui, tem alguém perguntando se vai haver alguma aula voltada para as atividades. Sim, a nossa própria próxima aula é sobre o texto acho que é da Brandão, não, da Orlandi, que tem várias questões sobre isso, mas também muitos pontos que a gente está discutindo também já foram citados nesse texto. Então, os discursos que nós produzimos são influenciados por diferentes ideias, sendo que muitas delas são silenciadas. Então, que importância você vê para o indivíduo? As atividades elas foram elaboradas de acordo com o conteúdo. Não tem nada lá que não esteja. Tem uma atividade que ela é mais prática, se eu não me engano, a atividade 3, que ela é mais prática do que propriamente teórica, mas aí você precisa ter o conhecimento teórico para analisar, que é sobre as formações discursivas e as formações ideológicas. A gente vai ver isso na próxima aula, alguns desses conceitos, né? Então, que importância você vê para o indivíduo, de uma maneira geral, compreender a língua como discurso? E em que isso poderia contribuir para que os indivíduos se tornassem cidadãos críticos, né? Então, esses questionamentos, eles nos possibilitam enxergar esses discursos como fortemente carregados de sentidos e que, consequentemente, devem levar em consideração toda essa bagagem. Agora, a gente vai passar para o texto 2. Estudo das ideologias e da filosofia da linguagem, que é o texto do Bakhtin, que ele vai falar sobre a questão da ideologia, da palavra, formação ideológica e formação discursiva. Então, ele faz uma discussão bastante profunda sobre a questão da ideologia. Como a gente consegue imaginar ou atribuir sentido para os termos? Como é que esse processo, de certa forma, que é social, ele é possibilitado, né? Então, o autor começa a discussão falando um pouco sobre a questão do produto ideológico, que ele é resultado de uma realidade natural e social, assim como todo o corpo físico. O que isso quer dizer? Que a ideologia, ela se dá com base... peraí, deixa eu fechar bem aqui uma coisa que está atrapalhando. Que essa ideologia, ela não parte do nada. Então, há uma série de objetos dentro da nossa sociedade que tem uma representação e que tem uma significação que elas não são significações que foram atribuídas de maneira aleatória. Por exemplo, a gente vê a questão do símbolo do socialismo, né? Lá na União Soviética, nós temos como representando a bandeira, a cor vermelha, e nós temos a foice e o martelo. Então,
Para muitos, esses dois instrumentos de trabalho, eles estão relacionados a uma concepção, digamos que política, muito próxima do comunismo, do socialismo, ou sobre uma visão, de certa forma, que prega a crítica, a desconstrução, a subversão da ordem vigente, né? Mas é claro que esses objetos, por si só, no seu aspecto natural, eles não têm significação nenhuma. A foice, por exemplo, e o martelo só são objetos de trabalho, que, não relacionados a uma ideologia, não passam apenas de instrumento de trabalho. Então, como é que são definidos essa questão da ideologia? Que elementos são levados em consideração para definir? Então, essa questão ideológica ela é definida apenas que socialmente, né? Por uma espécie de contrato social firmado entre as pessoas. A gente pode tomar, por exemplo, dentro da religião católica, que há uma simbologia muito grande com relação, por exemplo, ao pão e o vinho. Qual a significação que eles têm? O pão é associado ao corpo de Cristo e o vinho ao sangue de Cristo. Mas o pão e o vinho podem ser simplesmente o pão e o vinho como alimentos do corpo, né? Não necessariamente como alimento da alma, como é pregado dentro da religião. Então, essa definição dessa questão ideológica ela é feita socialmente. É necessário que haja um contrato social entre as pessoas. Então, basicamente, todos os signos linguísticos também passam pelo mesmo processo. Eles só passam de signo linguístico a signo ideológico quando há um consenso entre as pessoas dentro de uma determinada esfera da atividade humana e passam a ter uma outra representação. Então, não necessariamente esse signo linguístico ele vai refletir uma realidade, digamos que única. Ele pode ser o reflexo ou pode ser a refração de uma outra realidade que vai além dele, né? Então, o signo linguístico também, ele não tem essa visão única. A gente muitas vezes é levado a ver a questão das palavras como se elas comportassem um sentido primeiro, um sentido único. Mas, de fato, essa significação única, ela não existe. Então, esses sentidos, eles só podem ser definidos socialmente. Então, por meio desse contrato social entre diferentes pessoas que essas representações e essas conotações, elas vão ser atribuídas. A gente pode se perguntar, por exemplo, por que dentro do grupo dos roqueiros, eles utilizam a cor preta, eles preferencialmente usam preto. Por que eles utilizam roupas que têm a imagem da caveira? Qual a correlação que existe entre a caveira, entre a morte, entre a cor preta, com relação ao rock, né? Se a gente partir do princípio que o rock ou deveria ser, e no Brasil acho que nem tanto, um tipo de música subversiva que busca criar ou contradizer a ordem vigente ou uma série de princípios e de costumes vigentes, a gente vai ver que essa questão da subversão é representada por meio dessa simbologia, a questão do negro, a questão da cruz, da morte, da caveira e assim por diante. Então, tudo aquilo que é ideológico, ele possui um significado e vai remeter a algo que está fora de si. Então, o pão, pegando o exemplo do pão e do vinho, o pão por si só, ele não tem aquela significação do corpo de Cristo. Ele é apenas um alimento como qualquer outro, né? É claro que existe a questão também do formato dos pães, que podem estar relacionados a uma roseta ou a um símbolo do 8, né? Que é o infinito. Então, essa significação, ela vai estar fora do corpo e não dentro do corpo especificamente. Por exemplo, dentro do Brasil, nós temos a questão das cores e também da simbologia presente. A gente pode pegar, por exemplo, a bandeira do PT. Está lá a cor vermelha e está lá uma estrela, né? Então, o que significa essa estrela? O que representa essa cor vermelha? Então, essas escolhas, elas não são feitas de maneira aleatória. Elas remetem a uma significação que está fora a significação está fora daquele elemento linguístico ou daquela imagem. Então, tudo que é ideológico, ele se concretiza por meio de um signo, né? E, consequentemente, sem signos não há ideologia. Quando a gente fala de signo, a gente faz referência, por estudar a língua, principalmente ao signo linguístico, né? Então, o signo linguístico,
ou dizendo em outras palavras, a palavra em si é considerada como o signo que melhor representa, ou que melhor consegue representar em palavras o que se passa em nossa consciência. Mas existem outras formas de construir o significado, de representar o que se passa em nossa mente. Há outros tipos de comunicação, como, por exemplo, as imagens, os gestos, a questão da dança, e outras formas de comunicação, da música, que são outras formas de comunicação. Mas, de acordo com o Bakhtin, nenhuma delas consegue ser tão clara, tão precisa quanto a palavra. Por isso que ela é considerada como o signo ideológico por excelência, por ser a forma que melhor reproduz o que se trata em nossa consciência. Então, um corpo físico vale por si só. Ele não significa nada, né? Então, por mais, digamos que, vamos pegar um outro exemplo, uma outra simbologia que a gente tem dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a cruz, né? O que a cruz significa? Se a gente analisar apenas a questão física da cruz, ela nada mais é do que duas madeiras, né, em posição cruzadas, ou pedaço de ferro, né? Então, o corpo físico por si só nada significa. Mas, quando a gente entra em contato com esses determinados corpos físicos, querendo ou não, a gente acaba que associando eles a uma ideologia que está fora dele. Então, para quem é crente, né, quem é católico, essa cruz ela representa a morte e ressurreição de Cristo. Então, o corpo físico ele vale por si só, ele não representa nada que está fora dele. E também ele não coincide inteiramente com a sua própria natureza. Só que esse corpo físico ele pode ser percebido como um símbolo, como o caso da cruz que eu citei para vocês. Então, a partir do momento que esse corpo físico ganha uma outra significação, ele deixa de ser apenas um corpo físico e passa a ser um corpo ideológico, ou um signo ideológico. Então, qualquer produto de consumo pode ser considerado como um signo ideológico. A gente vive numa sociedade que está muito presa à questão das aparências, né? Então, muitas pessoas acabam que reproduzindo, transmitindo uma imagem que de fato não condiz com a sua realidade. Por exemplo, tem pessoas que usam só roupa, ou usam roupas de marca, carros de luxo. Então, qual a correlação que existe isso em relação à ideologia? Tenta-se mostrar, embora muitas vezes aquela imagem que se aparenta, ela não tenha nada a ver com a realidade. Mas tenta-se mostrar, por meio dessa imagem, tenta-se construir a visão de que seja uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo, que anda na moda, e assim por diante. Então, qualquer produto pode se transformar em um signo ideológico, mas não necessariamente ele vai condizer com a realidade, porque pode ser apenas uma realidade criada. E, de certa forma, essas redes sociais que a gente tem acesso hoje em dia, elas acabam criando muito uma ideia ou uma imagem que não condiz com a realidade. Tem um comentário, lendo aqui um comentário que eu não sei. Ele está falando Lena Mara, é muita coisa para fazer. Eles não tiveram dó. É sobre as atividades? Então, a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, exemplo que eu tinha dado, sim, com relação à questão do que se representa. Muitas pessoas gostam de postar, por exemplo, na noite, bebendo, ou postar imagem de fotos de viagens que fizeram, né? E a gente, de certa forma, acaba contribuindo para que a gente tenha uma imagem diferente da realidade. Um exemplo que eu dei alguns dias atrás para os alunos do período regular foi a questão da imagem do casamento do Gustavo Lima e da Andressa Suída. Quem analisasse as fotos do Instagram de ambos jamais diria que eles passavam por algum tipo de problema no relacionamento, né? É tanto que foram criados vários memes com relação a essa questão. Por exemplo, algumas propagandas relâmpago, eu fiz até o print de várias delas. Promoção relâmpago, compre
um prato de batata frita, carne de sol e refrigerante por apenas R$ 10. Aproveite, porque pode acabar de uma hora para outra. Então, faziam muito essa questão da brincadeira correlacionando com a nossa realidade. Então, de certa forma, essas mídias, elas possibilitam a gente construir uma imagem que nem sempre condiz com a realidade. Aliás, muitas vezes não condiz com a realidade, né? Então, o signo não existe apenas como uma parte da realidade. Ele pode ser um reflexo ou pode ser uma refração dessa realidade. O que é que isso quer dizer? Não necessariamente o signo linguístico ele vai refletir essa realidade por completo, até porque isso é impossível. Por mais que a gente tente fazer uso de termos ou de expressões ou de imagens para dar conta da amplitude de um termo ou da simbologia, da ideia que ele remete, isso é impossível, porque não existe esse termo que consegue abarcar essa diversidade. Além disso, o signo linguístico, ele não necessariamente ele reflete a realidade tal como ela é. Ela pode ser uma refração, ou seja, pode ser apenas uma parte de uma realidade. Então, o signo linguístico e o signo ideológico também, ele pode refletir uma realidade quando você só reproduz determinadas ideias, conceitos que condizem com essa realidade, né, com a qual você concorda, colabora, mas também o signo linguístico ele pode ser apenas um reflexo, um retrato dessa realidade, uma refração dessa realidade, ou seja, uma parte dela. Porque o nosso discurso ele não é utilizado apenas para confirmar o discurso do outro, né? Para colaborar com o discurso, para reafirmar o discurso do outro. Muitas vezes, e até de maneira proposital, a gente faz uso do discurso do outro para contradizer, para criticar, apontar pontos falhos desse discurso. Então, a gente pode tomar como exemplo o texto científico mesmo, quando a gente está fazendo uma discussão teórica sobre um determinado assunto, que você precisa recorrer às fontes que dialogam sobre aquela temática. E aí, dentro dessa sua construção teórica, você pode pegar autores que têm um ponto de vista, uma linha de raciocínio muito próxima à sua, mas da mesma forma, você pode também pegar o discurso de uma outra pessoa para contrapor ou mostrar os pontos falhos dessas ideias. Então, isso acontece muito, por exemplo, no texto jornalístico, na reportagem, por exemplo. A reportagem é um texto que vai explorar com profundidade um problema social, que vai buscar as causas e, de certa forma, sugerir possíveis formas de resolver esse problema. Então, dentro da reportagem, é muito comum a gente ver a presença de especialistas, né, em que o jornalista ele dá voz a certos especialistas ou pessoas que são consideradas como referências na área. A gente pode fazer um comparativo com a situação, por exemplo, atual do Brasil. A discussão que gera em torno da questão da vacina, de ser obrigatória, de não ser obrigatória, sobre a questão da eficiência ou da sua ineficiência, né? Nós temos, de um lado, o discurso da ciência, que fala que a vacina é a única forma da gente conseguir, de certa forma, erradicar ou minimizar a doença, né? Além, é claro, de outras práticas, mas a mais eficiente, né? Por outro lado, nós temos o discurso de pessoas sem embasamento científico algum que dizem que não, que a vacina não é algo que possa contribuir para isso, além disso, que não deve haver uma obrigatoriedade com relação ao seu uso. As pessoas devem ficar à disposição para escolher se devem tomar ou não, já que a sua eficiência é questionável. Então, nós temos dois pontos de vista diferentes sobre a eficiência e a não eficiência da utilização da vacina. Então, nós temos, de um lado, uma posição que se baseia em pesquisas científicas, que há todo um processo para se chegar à identificação de uma substância ou de substâncias que possam minimizar certos danos, né? E que passam por uma espécie que passam por pesquisas e testes bastante rígidos, realizados em laboratório e pesquisa de campo, e que são analisados com bastante rigor. E, por outro lado, nós temos um discurso que se baseia no senso comum. Eu diria que nem senso comum, porque qualquer pessoa que parta do senso comum
diria que o essencial para a nossa sociedade, como todo, seria se vacinar e, consequentemente prevenir a disseminação, a propagação e uma durabilidade maior da disciplina, na disciplina da doença no nosso meio. Então, o signo linguístico, ele é uma parte de uma realidade, que dependendo do discurso, ele pode refletir uma visão diferente, uma formação de determinada formação discursiva, mas, por outro lado, ele pode refletir uma outra posição bastante diferente. Então, cada campo da criatividade tem seu próprio modo de orientar para a realidade, né? E pode essa realidade ser, na grande maioria das vezes, uma refração ou um recorte dessa realidade, né? Cada um fala do seu ponto de vista, levando em consideração a sua própria realidade ou conhecimento que tem sobre a área. Cabe a cada um de nós analisar o discurso que, além de mais confiável, que apresenta dados que, de fato, coincidem com a sua eficiência. Então, cada signo linguístico, aliás, cada signo ideológico, é não só um reflexo, mas ele é uma sombra da realidade. Além disso, ele é também um fragmento material dessa realidade. Se eu pedir para vocês expressarem a opinião de vocês sobre, por exemplo, esse texto que a gente está discutindo, vocês podem verbalizar essa ideia de vocês de diferentes formas, né? Alguém pode dar ênfase a um aspecto do texto, outras pessoas vão achar interessante outras passagens, outras citações. Então, cada um acaba aqui fazendo o recorte do texto de acordo com a sua realidade particular. E essa forma de recorte da realidade faz com que não só a maneira da gente compreender, mas até mesmo da gente receber esses diferentes textos que a gente tem acesso de maneira bastante diferente. Por isso que se diz muito que o discurso, além de ser ideológico, ele é fortemente influenciado pelas experiências que são vivenciadas em sociedade, pela experiência de cada um desses interlocutores, fazendo com que esse discurso, não, assim como não é possível atingir essa complexidade, mas que ele reproduza um recorte da realidade de cada um dos seus interlocutores, ou de cada um dos seus usuários. Então, o signo é um fenômeno do mundo exterior. Por que o signo é um fenômeno do mundo exterior? Porque as palavras por si só não têm essa significação. Eu gosto de dar muito o exemplo do verbo passar. Passar, dependendo da circunstância, da situação comunicativa, pode ter sentidos bastante diferentes. Se eu digo assim, olha, eu passei no concurso para professor, passei no sentido de que foi aprovado. Se eu digo, olha, eu passei amanhã passando roupa. Passei amanhã quer dizer que eu levei grande parte do meu dia passando roupa, no sentido de engomando roupa. Se eu digo, por outro lado, que fulano passou dessa para melhor, então fulano morreu. Se eu digo que ciclano foi para a festa e passou o rodo, no sentido que pegou todo mundo, pegou geral. Se eu digo que ciclano passa bem, no sentido de que houve uma mudança no seu estado de saúde. Então, se a gente analisar nesses e em diferentes outros exemplos que a gente pode ter com relação ao verbo passar e para os outros verbos ou palavras que fazem parte da nossa língua, nós vamos ver que esses sentidos eles variam bastante de acordo com a situação comunicativa. Mas é claro que eu não quero dizer que esse sentido é aleatório, que ele vai ser definido de acordo com a circunstância comunicativa. Mas isso nada mais é do que uma forma de mostrar que apenas dentro de um discurso situado, dentro de uma situação comunicativa clara e específica, é que a gente pode atribuir sentido. Consequentemente, a gente não pode atribuir sentido para frases, palavras isoladas. Quantas e quantas vezes a gente não viu uma figura pública vindo para os meios de comunicação ou para as redes sociais dizer que não foi, por exemplo, essa intenção que ele teve quando falou algo, né? E, da mesma forma, a gente pode ver também essa questão da representação que os signos têm dentro da nossa sociedade,
também fazendo a correlação com os valores que fazem parte dessa nossa própria realidade. No Brasil, a gente viu que o jogador Robinho, há mais ou menos um mês atrás, ele foi contratado pelo Clube Santos. Assim que o clube assinou, ou uma gestor, acho que chegou a assinar um contrato com o Robinho, um dos patrocinadores rompeu o contrato com o time. Qual o motivo desse rompimento? Pelo fato de que o jogador havia sido condenado, se eu não me engano, na Itália, por fazer parte de um estupro coletivo. E, de certa forma, veio a público depois vários áudios que foram gravados no grupo de conversa dele, de amigos, falando sobre essa questão do estupro, que eles deram um boa noite Cinderela e abusaram dela sexualmente, né? Então, diante dessa circunstância, nós vimos de um lado o discurso de alguns jogadores que defendiam a contratação do jogador Robinho, dizendo que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e de outro lado a gente via o discurso de outras pessoas públicas relacionadas ao jornalismo, à narração, falando que, por exemplo, de certa forma, achava que tinha sido uma atitude correta por parte do patrocinador, uma vez que, querendo ou não, a gente não pode separar o jogador Robinho da pessoa Robinho, porque eles se tratam do mesmo corpo físico, da mesma pessoa. E algo parecido a gente viu também com relação ao jogador Bruno, né, ex-goleiro do Flamengo, que foi preso, passou alguns anos preso, não sei se ele já chegou a ser julgado, mas a quem foi atribuído a morte e a votação sendo mandante na morte da Elisa Samúdio, né? E o que a gente viu foi que depois que ele conseguiu sair da cadeia, ele foi imediatamente contratado por um time de segunda, terceira divisão. Então, de certa forma, muito sobre a nossa sociedade, como a nossa sociedade se comporta, a relação a casos como esses, diz muito sobre a questão da ideologia que, de certa forma, dirige a nossa sociedade brasileira como um todo. A gente sabe que o Brasil, querendo ou não, ainda é um país muito machista e que certos tipos de condutas, de posicionamentos são mascarados ou até mesmo defendidos, claro que implicitamente, e acabam que contribuindo para a proliferação e repetição desse tipo de prática em relação à figura da mulher. E a gente viu isso recentemente no caso da, acho que é Mariana Ferrer também. Então, a questão da significação, ela só pode ser atribuída socialmente. Nesse caso, desses exemplos que eu citei, essa significação ela é resultante de uma ideologia que paira no país muito relacionada ao comportamento machista, que não só defende, mas, de certa forma, vê como normal, como parte da sociedade, esse tipo de comportamento em relação à mulher, contribuindo, consequentemente, para a propagação dessas ideias. Então, os signos, eles só podem aparecer dentro de uma interação social. O signo sozinho, ele nada significa. A partir apenas do momento em que ele é colocado em jogo, por meio do discurso, da comunicação, da interação, é que ele passa a ter essa representação. Então, a consciência individual não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela ser explicada a partir da ideologia, do meio ideológico e social. Então, essas conclusões particulares que eu venho a tomar sobre qualquer circunstância são conclusões apenas minhas, né? Mas que eu não devo me pautar pela questão individual, uma vez que nós, quando tratamos de signo ideológico, estamos explorando a questão da significação de uma maneira mais complexa, de uma maneira social. Então, para isso, eu devo contextualizar a situação dentro dessa visão mais ampla. Então, a consciência individual, além de nada poder explicar, ela é um reflexo até mesmo dessa própria sociedade. Então, a forma como nós enxergamos as coisas, certos acontecimentos, o fato mesmo da gente aceitar esse tipo de prática como comum, nada mais é do que o reflexo dessa concepção social que faz parte da nossa sociedade, que é comumente compartilhada por um grupo de pessoas. Por outro lado, nós temos uma ordem da subversão, que é quando você contradiz essa ordem natural, que é quando há, por exemplo, um tipo de crítica ou de levante pessoal e grupal,
que representa aquela voz, ou aquele grupo social que não corrobora, que não concorda com certos tipos de posicionamento. Então, a consciência ela só vai adquirir forma e existência nos signos que foram criados num grupo organizado no curso das relações sociais. A consciência sozinha, ela nada significa. De nada adianta uma conclusão íntima, pessoal e particular que eu venha a ter de uma determinada circunstância, embora isso seja algo um pouco mais difícil de acontecer. Porque essa conclusão, ela não é só minha, ela vai ser uma conclusão também a que outras pessoas vão chegar. E por que isso acontece? Como é que isso por que isso é possível? Pelo fato da consciência ela ser moldada socialmente. Então, a nossa maneira de agir, de pensar, de refletir e de aceitar ou não certos tipos de atividades, ela não é uma característica própria individual, porque a partir do momento que nós nascemos, nós somos, de certa forma, educados pelos nossos pais e pelas pessoas com quem a gente convive. Então, esse convívio, essa educação que a gente recebe não só no lar, mas dentro daquele grupo social com que a gente interage com bastante frequência, ele é o reflexo de uma visão social, coletiva, não é algo individual. Então, por mais que a gente venha, em determinadas circunstâncias, a verbalizar uma ideia subjetiva, mas de fato ela não é só nossa, porque ela é o reflexo de outras vozes, de outros posicionamentos, de outras ideias que já foram ditas ou que também são compartilhadas pelas pessoas com quem eu interajo socialmente. Então, essa consciência só vai ter uma certa existência dentro de um grupo social. Então, a palavra, dentre todos os signos ideológicos que nós temos acesso, ela é a mais adequada para expressar essa consciência, né? O Bakhtin, ele fala a respeito da questão da ubiquidade social. O que seria essa ubiquidade social? Ele diz que, diante das diferentes formas de manifestação do nosso pensamento ou da nossa consciência, a palavra ela não é só o meio mais democrático, mas ela também é o meio que melhor possibilita a gente externar o que se passa na nossa mente. Então, a palavra ela não é só um signo puro, mas ela também é um signo indicativo do que se passa nessa nossa mente. E assim, as palavras, antes de adquirirem vida no nosso discurso, elas são palavras neutras, elas são palavras vazias. Então, por exemplo, quando você quer falar alguma coisa, mas está procurando a palavra certa para expressar o que se passa na sua mente, as suas ideias, né? Então, quando você, por exemplo, vai dizer aquele moleque, ele não sabe o que diz, né? Dependendo da cultura, da sociedade, o termo moleque pode não ter sentido negativo algum. Já, por exemplo, dentro da nossa realidade, pelo menos aqui em Picos, a palavra moleque tem uma significação negativa, diferente de menino. Moleque é um menino de rua, que vive largado, que não tem, de certa forma, o cuidado do pai e da mãe. É uma pessoa solta, que vive à toa, né? Já, por exemplo, dentro de uma sociedade como lá em São Paulo, é muito comum eles fazerem referência aos garotos do sexo masculino como moleque. E lá não tem essa significação negativa que tem dentro da nossa sociedade, né? Mas a palavra moleque, menino, são palavras neutras, são signos neutros. Essa questão da significação, ela só vai ganhar vida, corpo, a partir do momento que a gente concretizar ela em forma de discurso. Então, se eu digo aqui, aquele moleque pegou, sei lá, o meu livro, esse termo moleque, ele vai adquirir essa conotação negativa, porque levando em consideração a nossa cultura, os nossos valores, o contexto social, que faz referência aqui à cidade de Picos e aos valores das pessoas que aqui vivem, trazem a palavra moleque como uma palavra negativa, né? Por outro lado, se esse mesmo discurso ele fosse pronunciado dentro lá de uma outra situação comunicativa lá em São Paulo, ele não teria a mesma conotação que teria aqui. Então, por isso que é importante a gente analisar os discursos levando em consideração todo o contexto externo, né? Quem disse, quando disse, em que contexto, com qual objetivo.
em que época, qual a intenção comunicativa. Então, tudo isso nos possibilita ver essas circunstâncias ou a mesma circunstância sobre diferentes pontos de vista. É a mesma coisa de você analisar uma frase que foi dita por uma pessoa pública, né, a quem é atribuído, de certa forma, o poder de, por exemplo, dirigir a nação, e por uma pessoa qualquer. Se alguém diz assim, olha, vocês não devem tomar a vacina, então, se isso é dito pelo presidente, isso tem uma carga semântica muito grande, porque como representante da nossa sociedade, representante legal, ele tem a obrigação de zelar pela vida e pelo melhor para a nação. Se, por outro lado, a gente vê isso no discurso de uma pessoa qualquer, que não tenha nenhuma significação com relação à área da saúde ou à área pública, vai ser apenas um discurso do senso comum. Então, a questão do contexto, ela diz muito, não só sobre a significação, mas principalmente sobre os desdobramentos que esse discurso vai ter dentro de uma sociedade, ou dentro de um grupo de pessoas organizadas. Então, a palavra como material semiótico da vida interior, da consciência, do discurso interior, é concebido como o signo que melhor reproduz essa subjetividade ou essa internalidade nossa. E, assim, a gente pode analisar, de certa forma, o nosso consciente, até mesmo o nosso inconsciente, por meio, por exemplo, das ações das pessoas, por meio de desenhos, por meio de gestos. Quem aqui não já viu várias pessoas serem, de certa forma, julgadas ou taxadas de acordo com a sua postura ou de acordo com as suas ações? Dentro da análise do discurso, o nosso objeto de estudo é o próprio discurso, são as palavras, né? Então, é a palavra que servirá de objeto de análise para nós, porque ela é o material semiótico da vida interior, ou seja, é a forma de expressão que melhor reproduz o que se passa em nosso consciente e até mesmo em nosso inconsciente. E é por isso que quando alguém, por exemplo, diz alguma coisa, a gente acaba que julgando muito aquela pessoa pelo que ela disse. Porque, fazendo uma comparação com o ditado do senso comum, uma palavra dita é igual uma flecha lançada. Depois de dita, não se volta atrás. Então, querendo ou não, o que se passa em nossa mente ou o que a gente verbaliza sobre determinados assuntos é um reflexo da nossa concepção de mundo, da nossa ideologia. Então, por mais que a gente queira, digamos que corrigir ou desdizer ou dizer de uma outra forma, de certa forma as palavras nos denunciam e torna-se praticamente impossível a gente fazer essa alteração ou essa mudança. Vou comentar isso aqui que ele está pequeno. Então, a palavra é um instrumento, né? Instrumento da consciência, que a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda a criação ideológica, seja ela qual for. Então, se tratando dessa vida em sociedade, né, a palavra é o termo que melhor é utilizado, que melhor representa a nossa ideologia. E a gente vê isso não só por meio dos discursos, mas até mesmo por meio das representações que essas palavras vêm a adquirir ou a ter em diferentes situações da nossa vida. Então, nenhum dos signos ideológicos específicos, fundamentais, é inteiramente substituível por palavras. Que signos ideológicos seriam esses? Assim, por mais que a gente procure na nossa mente, em dicionários, ou palavras que são consideradas como sinônimo, nenhuma palavra vai conseguir reproduzir em sua completude o que se passa na nossa consciência. Então, a gente acaba aqui encontrando aquela que melhor pode representar, o que melhor se aproxima, mas inteiramente substituível por palavra, isso é praticamente impossível, né? Então, para concluir, nós temos aqui 4 características das palavras que são colocadas pelo Bakhtin de maneira sucinta. E, de certa forma, resumem muito do que a gente discutiu nesse texto de hoje. Por exemplo, todas as palavras, todas as propriedades da palavra
que acabamos de examinar, como, por exemplo, sua pureza semiótica, ou seja, a questão dela ser neutra, né? Sua neutralidade ideológica, sua implicação na comunicação humana ordinária, sua possibilidade de interiorização e, finalmente, sua presença obrigatória como fenômeno acompanhante em todo ato consciente, todas essas propriedades fazem da palavra o objetivo fundamental do estudo das ideologias. Ou dizendo em outras palavras, graças a essas características que nós vimos, basicamente a gente tem, de certa forma, uma confirmação em relação à escolha da palavra como signo ideológico por excelência. Então, por que a palavra, enquanto signo ideológico, acaba aqui sendo a melhor forma de reproduzir essa ideologia? Primeiro, porque ela é pura, né? Ou seja, ela é neutra. A palavra, isoladamente, nada significa. Vamos fazer um comparativo, talvez com um desenho. Será que o desenho ele conseguiria reproduzir com neutralidade essa questão das significações dos discursos? Se a palavra que, digamos que é o meio mais social, que a gente tem acesso para expressar as nossas ideias, muitas vezes ela não consegue ser tão clara o suficiente para ser entendida, imagine só representar em forma de desenho essas nossas ideias, né? Como esses desenhos, uma possibilidade, né? Como esses desenhos poderiam ser recebidos? Será que eles seriam recebidos da mesma forma por todas as pessoas? Vamos imaginar outro tipo de signo, vamos imaginar a questão da música. Será que a gente poderia transformar em cifras todos esses nossos conhecimentos? Ou em forma de gestos? Será que os gestos, eles conseguem reproduzir, digamos que minimamente essas nossas ideologias? A gente sabe que não, né? Porque o desenho, como a Regina falou, é recebido de formas diferentes. Os símbolos, se a gente vê, por exemplo, na língua de sinais, que dependendo do grupo de surdos, um símbolo é utilizado por um grupo cujo símbolo, o mesmo símbolo não é utilizado por outro. Então, eles usam símbolos diferentes, né, para se comunicar. Então, não é a mesma coisa. Então, seria muito difícil da gente imaginar essa comunicação regida, orientada ou intermediada por meio de símbolos, de gestos, de música ou de expressões. Então, a palavra acaba que sendo o meio mais adequado para reproduzir não só o que se passa em nossa consciência, para verbalizar as nossas ideias, como também para alcançar o maior número possível de pessoas. Outra característica também que foi colocada, a questão da implicação na comunicação humana ordinária, né? Ou seja, fazer parte do nosso dia a dia. Essas outras formas de expressão, elas são mais complexas. Talvez algumas pessoas tenham habilidade para desenhar, ou para dançar, ou para criar sons, ou reproduzir cifras, mas nem todas as pessoas têm essa mesma habilidade para dançar, para cantar, para reproduzir sons. E a habilidade, ela faz parte da própria natureza humana. Todo falante, a não ser que ele tenha algum tipo de problema na sua formação ou durante o seu desenvolvimento, né, tem essa possibilidade de fazer uso da língua para se comunicar. É claro que tem aqueles que se comunicam com maior facilidade do que outros, mas todos, independentemente disso, a gente tem acesso a essa forma de comunicação por meio da palavra, verbalizada, né? E uma terceira característica muito importante, essa questão da possibilidade de interiorização, né? Essa capacidade que a gente tem de transformar a palavra em algo interior, ou seja, de absorver aquilo que é vivenciado, ouvido dentro da nossa vida em sociedade. A gente tem essa capacidade de enxergar na palavra muito mais do que aquilo que de fato ela nos diz. Quando, por exemplo, alguém diz alguma coisa que você fica se questionando, mas será que fulano de tal quis dizer isso? Ou isso? Quais são as possibilidades de interpretação desse discurso? Então, a palavra ela nos dá essa possibilidade de internalizar certas ideias, de questionar, de refletir. Então, ela tem, digamos que, um movimento duplo, porque a palavra, da mesma forma que ela concretiza as nossas ideias,
ela é também por meio da palavra que nós conseguimos internalizar a ideia do outro, né? Aquilo que o outro tem a nos dizer sobre qualquer assunto da nossa vida prática. Então, ela tem esse duplo movimento de exteriorização, de concretização por meio da fala ou da escrita e de interiorização, quando a palavra deixa de ser um signo linguístico por si só e passa se transforma em ideologia, em signo ideológico que é absorvido pela nossa consciência, né? E em todos esses processos, o que a gente observa é que esse ato ele é um ato consciente, né? Ninguém fala por falar, e ninguém internaliza ou compreende o discurso do outro de maneira aleatória. Essa compreensão, essa absorção do discurso do outro, ela se dá a partir apenas depois de um processo, de certa forma, de filtragem de informações. Ninguém pega tudo aquilo que escutou e internaliza ou utiliza no seu discurso. A gente deve, de certa forma, delimitar ou filtrar esse discurso do outro, levando em consideração aquilo que a gente concorda ou corrobora com aquelas informações que são internalizadas e, por outro lado, separando aquilo que a gente não concorda, que pode ser ou excluído do nosso discurso ou que pode ser em determinado momento internalizado e utilizado como forma de contrapor, de criticar a ideia do outro, né? Então, é um ato consciente porque, de certa forma, exige de nós esse ato reflexivo. E é justamente essa capacidade de refletir, de questionar, de atribuir sentidos, né, e de interagir que, por meio da linguagem, que diferencia o homem dos demais seres, né, que tem as suas próprias formas de comunicação e de interação, mas nenhuma com o grau de complexidade e essa possibilidade de verbalização tão complexa como acontece com o homem. Então, todas essas propriedades fazem da palavra o objeto fundamental do estudo das ideologias. Fazem com que ela seja a forma de comunicação mais adequada, mais condizente para se expressar, para expressarmos o que se trata em nossa mente a respeito de uma ideologia que nos fundamenta e que, de certa forma, dirige não só a nossa maneira de ver, de enxergar o mundo, mas também dirige e orienta a nossa maneira de agir sobre o mundo, tá bom? Então, a aula de hoje era com relação a esses aspectos. Então, hoje era só isso. Vocês têm algum questionamento a fazer a respeito da discussão de hoje, dos textos que a gente discutiu hoje?